A você que está chegando, muito boa noite. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo de sexta-feira. Voltamos, né? É assim, a correria do dia a dia, os nossos trabalhos, é claro, mas temos que ter um espaçozinho para o nosso bate-papo de sexta-feira. Portanto, a você que está chegando, eu muito obrigado. O nosso bate-papo de hoje será com ela, a administradora, né, a gestora e também a agrônoma Solaneide Rezende, uma mulher de política e que nos últimos meses, podemos dizer assim, tem cobrado bastante pontos, políticas públicas da gestão aqui do município de Bacabal. E devido a essa situação, principalmente a crise hídrica que Bacabal está passando ultimamente, né, resolvemos, convidei ela para nós batermos esse papo, falarmos realmente sobre política, né, sobre a política pública para resolver esse problema de água aqui na cidade de Bacabal. Boa noite, Alessandra. Eu não estou conseguindo te ouvir. O pessoal está conseguindo ouvir a gente? Está me ouvindo? Eu estou te ouvindo, mas estou te ouvindo com falhas. Deixa eu ver aqui. E aí, gente, boa noite. Alessandro tá resolvendo alguns problemas técnicos. Certo. Tu tá me ouvindo também? Tudo certo? Tudo certo. É isso aí. Obrigado aí por esse convite novamente, né? Eu entendo que você tem uma importância muito grande nesse novo momento que o nosso município vive, né? E é importante que a gente fortaleça esses laços de informação, sabe? De bate-papo, de troca de ideias, de fazer com que a informação verdadeira ela possa chegar ao maior número possível de pessoas. Então, parabéns mais uma vez e muitíssimo obrigada por mais essa oportunidade. Tá certo. Solaneide, vamos começar exatamente pelo tema principal. Bacabal vive hoje. Na verdade, não é de hoje esse problema que Bacabal passa de... Aqui faço uma rápida recapitulação que, inclusive, craques, eu digo craque, eu digo pessoa expert, tá, gente? Foi contratada para gerenciar esse problema, inclusive, no governo, assim logo que Edvan assumiu, era o craque, como importado de Caxias, veio para Bacabal, não conseguiu resolver o problema, né? É claro, teve várias histórias, não, vamos ver a questão de uma balsa para resolver esse problema, não resolveu. A população de Bacabal continua com problema de água, hoje está à frente um gestor que é funcionário de carreira do SAI de Bacabal, mas, pelo visto, ainda não conseguiu resolver esse tal problema. É um funcionário de carreira, está à frente do SAI, mas não conseguiu resolver. O que pode se fazer, Solange? Eu te pergunto logo de cara. O problema é gestão? A primeira coisa que eu tenho a dizer para todos que estão nos ouvindo e onde essa live possa chegar é que Bacabal não possui tratamento de água e não possui esgotamento de uma forma de tratamento de esgoto. Não possui. Pesquisas demonstram, e não sou eu que estou dizendo não, Alessandro. O IBGE, no censo de 2022, está lá para quem quiser ver, www.ibge.gov.br. O município de Bacabal possui apenas 30,3% do esgotamento sanitário satisfatório. 30,3%. Isso quer dizer que a grande maioria, 69% do povo de Bacabal, não possui nem esse tratamento que é deficitário.
Eu quero dizer para todo mundo que eu estou em pesquisas avançadas e eu quero demonstrar e mostrar para Bacabal a situação real que o nosso povo vive. Porque não adianta apenas a sintomatologia do fato de que a água não existe, o tratamento de água não existe e o tratamento de esgoto não existe. Eu estou assumindo a responsabilidade de dizer para o povo de Bacabal que esse serviço não existe. Então, se ele não existe, ele precisa ser enfrentado. Pesquisas também demonstram, Alessandro, e eu fui buscar esse dado no Tribunal de Contas do Estado, porque no site do SAI, a página que demonstra a transparência que é obrigado por lei, ele está sempre em construção. Mas você observa que Bacabal hoje arrecada por mês cerca de quase R$ 1 milhão. E sabe o que é sintomático para quem analisa isso? É que ao longo dos 4 anos sempre foi esse valor. Então, não houve substancialmente uma melhoria dos trabalhos e nem se atingiu uma quantidade maior de habitantes da nossa cidade. Então, diante das pesquisas que eu estou fazendo, e eu vou demonstrar isso para o nosso povo, Bacabal não possui uma rede de tratamento de esgoto e não possui estruturas de melhoria da nossa condição. Aí você me pergunta, é gestão? Sim, é gestão. Porque uma gestão ela precisa estar comprometida com o povo. Ela precisa entender que o povo precisa saber o que realmente está acontecendo. Além de que é um caso de saúde pública. Eu não sei se você sabe, mas a cada R$ 1 investido em qualidade do sistema de abastecimento, você economiza R$ 4 lá no hospital. Então, é assim, estarrecedor os números que eu estou tendo acesso. É estarrecedor as informações que eu estou tendo acesso. Porque se maquia demais. Você mesmo disse que é um problema que vem se arrastando há décadas. Há décadas é o mesmo problema, Alessandro. Nós não temos em Bacabal um sistema eficiente de água de qualidade e de tratamento de esgoto. Agora, assim, se bota muito os gestores, principalmente, observado, ultrapassar, pode, é risco de saúde, não sei o quê. Ou seja, a gestão anterior trouxeram essa questão dessa balsa para poder melhorar, puxar, novos postos foram montados, mas o que nós vemos é hoje, pelo menos eu vi numa reportagem nos canais ligados à gestão do município, estão colocando pipa para poder abastecer a população e digo logo, na área do centro da cidade. Ou seja, por que não faz o tratamento dessa água, já que quando vai abrir a torneira está saindo uma água que o pessoal até chama de Nescau, que não tem não pode ser tomada. Porque não existe uma rede de tratamento de água, Alessandro. Essa rede de tratamento de água, você da prefeitura e do SAI que está me ouvindo, deveria ter sido construída lá no Novo Bacabal, mas nunca saiu do papel. Nós temos acesso às planilhas que foram elaboradas, mas nunca foi homologada. Carro-pipa, Alessandro, é o escárnio de todo o problema. Só que eu sou um tipo de pessoa que eu entendo o seguinte: se no centro, que a maquiagem é maior, está assim, imagina na periferia, Alessandro. Imagina as famílias carregadas de filhos para sustentar para essa atividade e não ter o básico, Alessandro. Eu me sinto incomodada quando eu reclamo da lama, sabendo que mais de 69% da nossa população não tem nem a lama, Alessandro. Então, quando a gente vê carro de pipa abastecendo residências, comércio,
é a tipificação do fracasso. Fracassaram, Alessandro, no sistema de abastecimento de água. E, assim, o que eu acho mais chocante disso tudo é que eles pensam que todo mundo, todo bacabalense, não entende que isso é vergonhoso, que isso é falta de respeito, que a Solaneide falar ou outras pessoas falar é um direito, sabe? Quem assume um cargo de gestão tem que estar preparado para as críticas, né? E a gente gostaria muito que o caso fosse resolvido. Mas é fato, Alessandro, não se constrói em um ano antes da eleição um sistema de captação de água e de tratamento de água eficaz. Eu tive agora em um dos residenciais da nossa cidade, lá do lado da estrada da Bela Vista, e eu captei imagens de poços abandonados, jorrando água indiscriminadamente. Ou seja, nas residências não tem água, mas nas caixas d'água que deveriam ser tratadas, está tomada pelo mato e há vazamentos de um bem que é finito. Água é um bem finito. Solaneide, como é que tu sabe disso? Mensagem chegando para mim no meu direct, dizendo, olha, Solaneide, olha como é que está aqui, né? Então, você vê que a falta de manutenção, ela faz parte dessa gestão caótica do sistema de água do nosso município. É realmente estarrecedor. Assim, teve até que lá no Terra do Sol, né, posso para atender toda a população. E aí teve um tempo, que, se eu não me engano, parece que na gestão do crack de Caxias, estavam tirando água dos poços lá do residencial Terra do Sol para poder abastecer a população exatamente com esses caminhões-pipas. Como você disse, é a tipificação do fracasso. Tá? Incompetentes, né? Eu não digo nem fracasso. Bora na linguagem popular, que são incompetentes, não estão conseguindo gerir essa autarquia chamada SAE aqui em Bacabal. E aí, o que ficou hoje na população lá do residencial Terra do Sol? 3 poços, mas ainda enfrentam sempre dificuldade de falta de água. Ou seja, uma água que era para dar sustentação àqueles moradores do Terra do Sol, que é um bairro gigantesco, e aí a população vai ficar com esse problema. Falta de água de vez em quando, às vezes chega à noite, às vezes tem que ficar de madrugada. Né? Hoje eu vi, inclusive, nas redes sociais, pessoas falando que falta de água lá no Almiro Paiva. É uma tristeza, né, Solane, de ver que moradores, o cidadão bacabalense, muitas vezes tem que madrugar para conseguir uma água que não tem que pagar pela sua taxa. Impacta toda a vida da pessoa, Alessandro. Você trabalha o dia inteiro, chega em casa, não encontra água, tu tem que ficar até 1 hora, 2 horas da manhã, enchendo o balde, lavando louça, botando a roupa na máquina, para acordar no outro dia, 6 horas da manhã, para poder continuar novamente um dia. Quer dizer, a gente tem que se preocupar porque é um serviço de necessidade básica. Se você não tiver água, você não consegue dar conta do teu dia. Né? Quando eu falo que tipifica o fracasso com os carros-pipas, é bem isso mesmo. O fracasso, ele acontece já inicialmente quando você passa para a população uma visão e um negócio que não existe. Estava com 3, 4 dias de falta de água na Coab, muita gente mandando mensagem, está com 2 semanas que não tem água, está com 3 dias que não tem água, eu não aguento mais, aí conserta a bomba. Aí faz uma imagem belíssima da bomba sendo consertada, da água sendo jorrada. Eu entendo que é uma irresponsabilidade. Por que o diretor do SAI não vem para a rede social, para as televisões que eles têm aí como apoio
e diz a verdade para o povo de Bacabal. Diga por que está acontecendo. Por que Bacabal só tem 30% de esgotamento e tratamento de água eficaz? Por que ao longo de tantos anos não foi resolvido isso? E sabe qual é o maior problema, Alessandro? É que a Câmara de Vereadores ela não toma as rédeas para chamar o órgão para dar explicação. Eu sinto falta disso. Não é possível que a população não sinta. É um problema que é como se fosse uma bola de neve, sabe? Você não tem para quem falar, você não tem para quem reclamar. E se você reclama, você é atacada na internet. Os babão de plantão começam a te atacar na internet, te diminuir, falar palavrão, vai no direct e fala coisas absurdas. Quer dizer, eu entendo que isso é de quem não se garante. Porque quando eu quero dizer que não presta ou que não está contente, eu vou para minha rede social e digo: Bacabal não tem rede de tratamento de esgoto e nem de tratamento de água eficaz para atender 103.711 habitantes que existem na cidade de Bacabal. Agora, sim, são desafios o público nessa questão de água. Não tô. Cortou. Dados importantes que você acabou de apresentar, veio apresentando desde o início do nosso bate-papo, ou seja, e a gestão municipal, de tanto o diretor da cidade, para eles tanto faz como tanto fez. Isso... Cortou, Alessandro, não te ouvi. Ouvindo agora? Vai, vamos tentar. A última parte. Dados importantes, onde mostra que realmente, de fato, tanto o gestor do município quanto o diretor do SAI, o gestor da autarquia SAI, eles não dão a mínima para essa situação, né? Ou seja, tanto faz como tanto fez, a população vai ficar de boa com esses caminhão-pipa, vamos dizer que está resolvido, vamos usar aqui o canal tal, o canal B, e não falam de fato a verdade, né, Solanete? Eu acho que o que faz a diferença é você explicar para a sociedade o que está acontecendo de fato. Realmente, o que acontece para que a água do centro esteja uma lama, para que na Coab passe 3 dias sem água, para que na Almiro Paiva esteja 2 semanas sem, para que haja vazamento, sendo que a água é um bem finito, na área dos residenciais. Por que o mato está tomando conta das unidades de abastecimento nos bairros? Né? Existe, Alessandro, um grande ponto de interrogação em se tratando de abastecimento de água em Bacabal. E sim, a gente precisa entender que um órgão público, ele deve sim explicação para a sociedade. Um órgão público, ele deve sim vir a público e dizer para a sociedade o que está acontecendo. Alessandro, eu estou aqui, olha, tomando água, né? Mas eu compro água para eu beber. E quem não pode comprar, Alessandro? E que tem o filtro, Alessandro. O blog do Júnior mostrando, não sei se foi ontem ou hoje, as pessoas limpando caixas d'água em algumas áreas da cidade. Meu Deus, é estarrecedor você ver o nível de lama. Na casa de minha mãe, que é aqui na mesma rua, por que na casa de mamãe a água sai limpa? Porque tem uma caixa d'água e a lama, ela vai todo pro fundo da caixa d'água. Mas ela tem uma despesa de mandar limpar aquela caixa de 3 em 3 meses. A minha pergunta é, e quem não tem o recurso para comprar água? E quem não tem o recurso para tratamento de água? Que acontece nas grandes margens das periferias de Bacabal. O que a gente faz com esse povo, Alessandro?
Esquece eles, não dá para esquecer. São 69% da população que não possui um serviço que é de saúde pública. Quantas crianças não estão sendo internadas com viroses? Quantas crianças não estão sendo internadas com doença de pele? Quantas crianças não estão sendo internadas com problemas gastrointestinais? Existe um grande ponto de interrogação e alguém tem que vir explicar para a sociedade, né? Se eu tenho coragem de falar, se algumas outras pessoas têm coragem de falar, é um sentimento que eu não aguento, que eu preciso falar, né? Então, que se entenda que um órgão público, ele é público e ele precisa tornar público a real situação do abastecimento de água e do tratamento de água e esgoto da nossa cidade. Agora, Solange, você agora, como disse agora há pouco, está me ouvindo? Agora estou. Ah, muito bem. Tem uma certa falta de interesse para resolver esses problemas. Agora, me diga aí, quais esses possíveis motivos que traz por trás dessa falta de interesse do poder público em, de fato, resolver essa situação hídrica aqui do município? Primeiro de tudo, Alessandro, cobrança. Eu acho que o órgão, ele precisa ser cobrado pela Câmara de Vereadores e pela sociedade civil, que é o que eu estou fazendo, que é o que você faz, que é o que as outras pessoas fazem. Quando a gente fica livre e não se é cobrado, a gente entende que o povo não está nem aí, mas está. Então, o que tem que ser feito? A sociedade tem que cobrar, o poder executivo tem que cobrar, o poder legislativo tem que cobrar. Tem que se ter uma cobrança de colocar o órgão, a autarquia, num patamar de cobrança. Ele precisa entender que ele tem que servir à população. O poder executivo, ele precisa servir à população. E, principalmente, o poder legislativo, ele precisa servir à população. Agora, vai chegar um momento, e eu acho que esse momento está chegando, que é o de não dá mais para ficar do jeito que eles estão, não. Há de se ter uma comoção popular para esse tipo de ação. Sabe por quê, Alessandro? Porque todas as vezes que eu acordo e vou escovar os dentes, a água é uma lama. Todas as vezes que eu tenho que tomar banho na minha casa, a água é uma lama. E todas as vezes que eu vou escovar o dente, que eu vou tomar banho e que eu vou comprar água, eu imagino e fico pensando nas pessoas que não podem ter o que eu tenho. E aí, sim, é papel da gestão pública resolver esse problema. Resolver o meu e, principalmente, resolver o da população mais carente. Então, o órgão precisa ser cobrado. O órgão precisa vir a público e dizer o que está acontecendo. O órgão tem que vir a público e dizer: nós arrecadamos R$1 milhão por mês e com esse R$1 milhão nós fazemos isso, isso e isso. Porque não está no portal da transparência do órgão. Já estou aí. Na sua concepção, hoje, Solange, gestora, administradora, já foi gestora, já resolveu um monte de abacaxi, principalmente no setor da agricultura, mas, acima de tudo, é gestora. Se a pessoa gerencia um órgão, pode gerenciar qualquer um e resolve o problema. O que, de fato, hoje precisa mudar para que a população, principalmente nesse verão escaldante que nós estamos vivendo, possa, de fato, chegar água de qualidade na torneira do cidadão bacabalense que solta. Manutenção das caixas, manutenção das bombas, efetivação do corpo técnico do órgão, né? Fazer a limpeza que
tem que ser feita, porque, pelo que eu detectei em loco, num dos residenciais, a água existe, porque ela está jorrando lá, porque ela está sendo estragada lá. Então, o que precisa? Manutenção das bombas. Alessandro, Bacabal, eu tenho um documento aqui do Tribunal de Contas do Estado, eu vou publicar essa semana. Bacabal tem 66 bombas. Né? Uma cidade do tamanho da nossa só tem 66 bombas. Dados de 2021. Dados de 2021. Então, há de se investir em novas tecnologias e tem que se construir uma estrutura de tratamento que não existe. Eu fui gestora, né, de um órgão governamental e a gestão pública ela é uma só. Né? Você gerencia pessoas, você gerencia máquinas, você gerencia um corpo técnico. Qual é o corpo técnico de Bacabal que lida com isso? Por que a instituição, a autarquia, o SAI, não apresenta para a sociedade os técnicos responsáveis? Sabe? O que se está fazendo de manutenção? Quer dizer, então, Alessandro, que vai se deixar a bomba cair dentro do poço da Coab para depois mandar ajeitar? É assim que funciona? Não! Ela precisa ter uma manutenção. Aí eu não sei se de dizer se essa manutenção é mensal, se essa manutenção é trimestral, se essa manutenção é semestral. Há de se entender quanto tempo é para fazer. Mas uma moradora da Coab me disse o seguinte: Solaneide, o negócio foi o seguinte, a bomba que tinha aqui caiu dentro do poço. A bomba não presta mais. Vamos ter que tirar a bomba e colocar uma nova bomba, e isso aí vai durar semanas. Então, tem que se fazer manutenção. Não pode deixar o mato tomar conta das caixas d'água, Alessandro. E olha que eu vou te dizer, a Coab é um dos bairros onde tem o tratamento de esgoto. O esgoto lá ninguém vê a céu aberto, né? E passa pelo que passa, imagine as outras regiões do nosso município. Então, tem que fazer manutenção, tem que capacitar a equipe técnica dele, tem que realmente investir em tecnologia, tem que buscar recursos para melhorar todo o sistema. E eu tenho um aqui que eu também vou te falar, que eu vou estar postando ao longo do tempo. A nível de Tribunal de Contas do Estado, eu ainda preciso me aprofundar nessa discussão. Não é mais SAAI, é CEIC. Eu não entendi. A denominação ela mudou, mas eu preciso ver como é que é isso. Então, nós precisamos saber, nós não podemos mais ficar no escuro, sabe? É buscar realmente informações dessa concepção, dessa organização, de manutenção, investir em tecnologia, investir, né, na capacitação dos técnicos. Agora, vamos falar, você já citou. Agora, você falou que pode resolver de fato. Vamos falar sobre eleições de 2024. Tem que entrar na pauta desses dados, né, que teremos em 2024. É essencial, tem que ser essencial, sabemos que tem que ter, mas tem que ser prioritário, tem que realmente discutir essa questão da crise hídrica. É essencial, é essencial. O povo, Alessandro, precisa entender que só tem uma forma de que as ações de ação de gestão pública elas funcionem. É pressionando. A eleição ela é um momento em que o povo tem o poder nas mãos de mudar o que não está agradando. É um momento em que o povo precisa entender que do jeito que está, não dá mais para ficar. Né? Enquanto outros municípios do porte de nossa cidade, com mais de 100 mil habitantes, está falando de agenda de sustentabilidade, de industrialização, de renovação, de sermos um polo de produção nacional e estadual, a
no básico, sabe? Que é água de qualidade. A gente está sofrendo por uma ação que já deveria estar em andamento de resolução. Então, a eleição é um momento primordial de se tentar mudar o que está aí. A gente precisa entender, precisa estar na nossa mente o papel de cada instituição, sabe? A instituição do Poder Legislativo, ela tem uma função tremenda, sabe? É o que tem poder de polícia. A Câmara de Vereadores, ela tem poder de chamar o órgão, de chamar o coordenador do órgão e dizer, ei, como é que isso está funcionando? Por que a população não está recebendo benefício? E essa concepção da mudança do legislativo se faz numa eleição, Alessandro. É o momento mais importante em que a gente vive. É o momento da população comparar. É o momento da população arguir, sabe? Quem é o teu candidato? O que teu candidato defende? O que ele fez pela cidade? Eu acho que a gente precisa entender que sem o processo de eleições, nós não vamos conseguir mudar a situação em que a nossa cidade se encontra. Realmente, de fato, né, que a população bacabalense possa acordar. Essa que é a realidade. Porque não adianta eu estar me iludindo com uma política pública com 1%, né, enquanto 99% daquilo que tem que acontecer em várias outras áreas, eu realmente continuar dormindo. Ou seja, tem que cobrar, que é o essencial, como você acabou de dizer, é essencial. Hoje, nenhum ser humano, qualquer ser humano consegue passar 3, 4 dias sem se alimentar, sem comer. Mas sem água é impossível. É impossível. Como é que em pleno século XXI, ou seja, os gestores, eu digo, tanto o diretor do SAI, como os gestores, como o próprio filho deputado, outros deputados aí, que antes cobravam, agora ficam calados, né? Como é que antes falavam, reclamavam, iam para a tribuna reclamar, agora se calam. Na sua água, na sua casa tem poço artesiano, né? Você pode comprar uma garrafa de água mineral para estar lá bebendo, cidadão, né? Ou seja, é preciso, como você disse de fato, que a população acorde. Eu não posso me contentar só com 1% que esse político A, B ou C vai me oferecer realmente mudar a realidade da cidade. Eu acho que é essencial, tem que ser a prioridade da prioridade, essa questão de resolver esse problema hídrico na cidade de Bacabal. Como você citou, principalmente essa questão do saneamento, né? Hoje tem na Coab, mas outros bairros da cidade foi feita uma escavação geral, mas nós sabemos que isso não funciona. Eu acho que tem que parar de tratar o povo de Bacabal como, sabe, é um povo que não sabe das coisas. Parar de tratar o povo de Bacabal como vai chegar a eleição e eu vou dar um jeito e tudo vai se resolver. E você fala uma coisa bem bacana de se entender. A gente fica 2 dias, 3 dias sem energia elétrica, mas não pode ficar sem beber água. Não pode ficar sem água para as atividades essenciais. A gente precisa de um plano hídrico para a nossa cidade. Alessandra, eu fui dentro da Câmara de Vereadores, Bacabal sequer possui o plano municipal de resíduos sólidos que trata do lixo. Não se tem plano nessa cidade. Não se tem um plano diretor para tratar a questão da água. Pois se tem, coloque no site, que é para eu achar, porque não está disponível. Sabe? Não se tem um planejamento de como tratar o problema. Eu sei que em gestão pública os recursos são escassos, mas nós precisamos eleger uma prioridade. E água é prioridade para a população em qualquer segmento do planeta. E Bacabal não. Bacabal é a lama direto. Bacabal
sabe, jorrando água de forma indiscriminada. Bacabal é 3 dias sem águas. Será que ninguém se comove com o povo? Será que não existe ninguém dentro do poder público que veja como a gente vê? Não é possível. Eu fico assim, meu Deus do céu, será que eu é que estou errada, Alessandra? Será que eu é que estou errada em reclamar, em pedir plano diretor, em entender que essa discussão ela precisa existir, em entender que não é só eu que tenho que ter água, mas toda a população? Eu lembro, na época do eterno prefeito Zé Vieira, que ele dizia assim para mim, minha filha, quando a gente ganhar, a gente vai tratar de Bacabal de fora para dentro. E eu não entendi aquilo. Eu digo assim, como, seu Zé? De fora para dentro. Nós vamos tratar dos bairros mais atingidos e afetados pela falta de tudo que existe. Depois a gente vem para dentro da cidade. Imagina aí as pessoas que estão nas periferias, nas pontas das cidades, na ponta da nossa cidade, sem um bem, sem poder falar, sem poder arguir, sem ter conhecimento para isso, achando que aquela miséria é uma condição que ele vai ficar pro resto da vida. Não pode. Não tem como. É prioridade nós termos água de qualidade. O inverno vem aí, Alessandro. O El Niño, que é uma condição climática que tem afetado todo o sistema do nosso país, ele está aí nesse movimento de que no sul do país, geadas, ciclones, temporais, e para cá, para o norte e nordeste, estiagem, calor escaldante. Nós vamos sofrer alguns impactos. E nós não estamos preparados, porque nós não discutimos isso, porque não tem comissão do poder público que possa fazer isso. Será se eles entendem que nós não sabemos ou não estamos na rede social, assistindo televisão, recebendo essas informações? O inverno vai chegar, Alessandro. Nós não sabemos com qual intensidade. E vai ter os mesmos problemas, as mesmas celeumas, a mesma falta de compromisso, a falta de respeito em termos água de péssima qualidade. Exatamente isso, infelizmente, no ano. Nós temos 3 deputados em Bacabal. 3. O deputado Roberto Costa, o deputado Florencio Neto e o deputado Davi Brandão. Inclusive, o Davi, que é filho do prefeito. O deputado Roberto, que antes, na tribuna, cobrava todo santo dia o água. Hoje, calou-se. Aí eu pergunto, todos esses representantes do povo, já que a Câmara está calada, a Câmara Municipal está calada, por que não se junta todos e vão buscar soluções para isso? Porque, como você citou aí, é quase 1 milhão de reais que entra no site de Bacabal todo santo mês. Certinho, todo mês. Por que não vão atrás de ajuda do Estado, do governo federal, para tentar resolver? Quer dizer, eu faço até um apelo aos deputados, né? Que é função do poder público, dos deputados fazerem isso pelas suas cidades. E aí eu quero também informar os deputados, isso aí é dado lá do Tribunal de Contas do Estado. Bacabal, em 2021, fez uma previsão. Existe lá no orçamento, no balanço orçamentário, uma solicitação, ou seja, ele tinha uma previsão de gasto de 30 milhões ano. Uma previsão de gasto de 30 milhões. Só que ele não consegue atingir essa arrecadação. Ele não consegue atingir a arrecadação. A arrecadação do SAI de 2020 para 2022 sempre foi em torno de 12 milhões de reais.
Ele não aumenta nem diminui. Por quê? Porque ele não trata mais do que 30%. Ele não trata, não. Ele não oferece essa falta de respeito em mais de 30%. Não tem como arrecadar, Alessandro, se ele não melhora o serviço dele. Isso aqui são clientes que precisam de um bom serviço para pagar pelo bem. Então, a gente vê várias e várias reclamações. Vieram cobrar minha água e eu estou 2 meses sem receber. Me fizeram uma cobrança indevida. Eu estou aqui na Coab e estão me cobrando R$ 618 numa conta. Então, senhores deputados, deputado Florencio Neto, deputado Roberto Costa, o deputado Davi Brandão, se comovam com a população de Bacabal, sabe? Vocês precisam agir, porque quando eu ajo, quando tu age, Alessandro, ou quando as pessoas agem, nós somos atacados indiscriminadamente na internet. As pessoas vêm no meu direct dizer que eu deveria procurar fazer outra coisa, ou então que eu estou com muito tempo para fazer. Claro que eu faço outras coisas e eu tenho que tomar banho, eu tenho que beber água, eu tenho que escovar o dente e lavar o rosto, mas eu não consigo fazer isso. Então, se existe 3 deputados em Bacabal, por que a sua missão? Por que não sobe na tribuna? Por que não vai para a televisão como Solaneide? Por que não vai para a internet dizer que não tem água? Nós precisamos, sim, mudar a realidade. E aí, né, como o tema da nossa live é a eleição 2024, eu acredito que em 2024 nós vamos dar uma resposta. A resposta da mudança, a resposta do respeito, a resposta de ter planos de diretriz. Alessandro, ninguém em sã consciência investe numa cidade que não tem água, Alessandro. Como é que uma indústria vem para Bacabal? Os senhores poderiam me explicar, senhores deputados e senhores vereadores. Senhor prefeito, se eu não me engano, o deputado Davi Brandão é engenheiro civil, né? É engenheiro civil, e o senhor sabe como é que funciona todo esse questionamento técnico de se tratar a água. Como é que empresas vêm para Bacabal, Alessandro? Se não tem água, se não tem uma fonte de água de qualidade, como é que uma cervejaria vem para cá? Como é que uma indústria que faz jeans vem para cá? Como é que uma indústria de fabricação de qualquer coisa vem para Bacabal se não tem água, Alessandro? Complicado, porque até o terminal rodoviário, eu vi inclusive uma live do Romarinho essa semana, que nem no terminal rodoviário recém-entregue, esse provisório, né? Que foi entregue aí pelo prefeito, lá também não tem água, Solaneide. Gente, ali, Alessandro, eu vou te dizer uma coisa, ali é de dar dó. Ali, eu vou te dizer que ficar 1 ano naquelas condições ali é uma total falta de respeito com os donos de guichês, com os donos de bancas que vendem a comida. É uma falta de respeito com quem chega na nossa cidade e não existe água. Não existe água. E nós não podemos mais nos calar diante disso. Infelizmente, realmente é a realidade. Você citou bem. Está com Pará, vieram para Bacabal, né? Então é um evento familiar, vieram para Bacabal e quando chega, realmente ficaram surpresos com aquela estrutura que a prefeitura diz que é um terminal rodoviário, que na verdade nós sabemos que é apenas um puxadinho, né? Um puxadinho para estar recebendo quem chega à nossa cidade. Agora, Solaneide, essa questão nós poderíamos passar aqui horas e horas conversando, mas o Instagram nos permite 1 hora. E temos aqui a participação de pessoas que dizem o seguinte: precisamos mudar, né? E trazer pessoas de fato que possam estar mais comprometidas, né? Possam olhar para as necessidades do povo com o desejo
de fiscalizar de verdade. Fato, de fato, está aí a participação do nosso espectador aqui no nosso bate-papo. E 2024, as eleições de 2024, será que vai trazer na pauta, nos projetos desses candidatos realmente líderes? Que nós falamos que é prioridade, mas será que de fato, Solange, isso vai mudar em 4 eleições? Que vão falar, vão, porque sempre foi um assunto de reverter voto. Então, eles vão chegar lá na Vila São João e vão dizer: povo da Vila São João, agora vai dar certo. Agora nós vamos resolver o problema de água da Vila São João. Só que as pessoas precisam entender e precisam ver quem realmente tem esse compromisso. Quem realmente está, como eu vou te dizer, disposto a enfrentar um problema desse que é gigante. Agora, que vão usar como pauta de recebimento de voto, vão usar. Que vão usar como pauta de arrecadar voto, vão usar. Mas qual a proposta concreta? Mostre um plano de ação. Mostre um plano eficaz. Diga a verdade para o povo de Bacabal. O carro-pipa vai ficar aí durante quanto tempo? A gente vê carro-pipa no sertão cearense, numa cidade de 15 mil habitantes. As pessoas esquecem que nós somos 103.711 habitantes. Então, eles vão usar o artifício de dizer: dessa vez eu vou resolver. Mas eles que estão lá, eles já deveriam ter apresentado uma proposta viável para o povo de Bacabal. E não apresentam. Então, o povo é que tem que ter esse juízo de valor e decidir o que é que vai ser. Alessandro, não adianta eu somente entender que vou mudar. Você que vai entender que vai mudar. Quem tem que ter esse poder é o povo. E eu estou fazendo o que está dentro das minhas condições. Eu estou conversando, eu estou mostrando, eu estou dizendo quem é, eu estou botando a minha cara a tapa e dizendo que Bacabal não possui um sistema de tratamento de esgoto e água para o povo. E essa bomba está estourando. E eles vão fazer maquiagem em cima de maquiagem até a eleição para não explodir agora. Explodir somente depois de uma eleição. Então, o povo, ele tem o poder aqui. Zé Vieira sempre dizia: minha filha, o poder está aqui, está nesse dedo. Vamos lá fazer realmente a diferença. Inclusive, nós observamos essa situação, principalmente o prefeito já lançou aí seu possível sucessor e tem diariamente nas redes sociais, tal, faz isso e aquilo, mas até agora não há soluções para resolver isso de fato. É preciso coletividade, de fato, na sua opinião, para que 2024, 2025... É preciso coletividade, é preciso gestão de resultados e de competência. Nós precisamos entender que do jeito que Bacabal está, ele não tem como continuar. Nós precisamos entender que a gestão ela precisa ter esse senso de coletividade, esse senso de resolução, esse senso de estar integrada ao governo federal e ao governo estadual. Alessandro, se você não tiver uma proposta, a União não vai mandar dinheiro. Se você não tiver uma proposta viável, a União não manda recurso. E Bacabal está apático, está fora de todo esse contexto. Ah, por que, Solaneide? Porque os resultados eles não vêm. Os resultados eles não existem. E nós precisamos entender que se a gente não começar a falar sobre isso, as pessoas não vão vir para cá, os nossos filhos não vão voltar para cá, e a nossa perspectiva realmente é diminuir o nosso potencial. Então, tem que ter coletividade, tem que ter habilidade, tem que ter competência, tem que ter comprometimento e coragem para mudar o que está aí.
De fato. E, inclusive, deixa eu trazer aqui mais uma participação, deixa eu trazer aqui o Marcos do Caixão. Boa noite para você, meu amigo. Obrigado pela participação. Meu amigo, deixa eu trazer mais uma pergunta bem aqui, só que agora. Então, qualidade de água é fundamental e é essencial para a vida, né, do povo. Fato, o povo é fato, como disse, o povo tem que acordar, né? A acordar é o primeiro passo, né, Solange? É. Acordar é o primeiro passo para que a gente possa mudar essa realidade. E não vai dar, a gente não vai esquecer, não, porque todas as vezes que a gente olhar a lama que é fornecida para a gente precisa lembrar. Solange estava falando isso, Alessandro estava falando isso. É uma questão realmente de acordar para buscar os nossos direitos. O dever de pagar a conta a gente tem. Agora, o direito de receber água de qualidade é da instituição, é do SAI, é do poder público. Exatamente. Estamos chegando no nosso papo, né? O Instagram podia dar mais tempo, né? Podia dar mais tempo para nós conversar mais, mas só limita exatamente 1 hora, né? Agora, Solange, nessa avaliação de forma geral desse nosso bate-papo de hoje, de fato, precisamos realmente de políticas públicas, planejamento para mudar essa situação. Sem planejamento, não tem como a gente atingir objetivos. Sem auferir números, não tem como a gente gerenciar. Sem a gente ter comprometimento, a gente não consegue fazer com que a população ela tenha serviços de qualidade. Então, é fundamental esse espaço, Alessandro, para que a gente possa falar, para que a gente possa informar a população dos direitos, dos nossos deveres, claro, mas principalmente, né, informar a população que esse problema é um problema de todos nós. Não é um problema isolado meu, não é um problema isolado teu. O problema é um problema que atinge toda a sociedade de Bacabal. Então, é relevante esse espaço. É relevante para a gente falar, para a gente conversar, para a gente dizer o que a gente está sentindo. É, né? Relevante para que a gente possa receber boas mensagens, né? Chega de mensagens ruins, para que a gente também possa se sentir forte para que essa luta continue. Então, é fundamental, né, a avaliação que eu faço de ter um espaço desse em que a gente possa falar abertamente sobre um problema que parece que é um tabu para a gestão pública. Então, é um espaço que é necessário, né, para informar a população de toda essa problemática. Aqui, obrigado pela participação. Agora fica aquela situação de você, um dado que você disse durante esse nosso bate-papo. R$1 milhão. Como? R$1 milhão que o SAI recebe. Não entendi. O SAI recebe reais. Sim. Todo esse deu para ter o problema. Cortou, Alessandro. Não estou ouvindo. Está me ouvindo agora? Vai. R$1 milhão que o SAI recebe todo santo mês. Será que não é o suficiente para resolver esse problema, Solange? Olha, eu acredito que para resolver toda a situação do povo de Bacabal, eu acredito que não dê. Eu acho que R$1 milhão é o que ele consegue arrecadar de 30%. Se ele entendesse que se ele aumentasse a abordagem para pelo menos 50% da população, esse valor iria dobrar. O fato é o seguinte, que com R$1 milhão você deveria conseguir manter o que tem. Eu entendo
que 1 milhão deve ser o suficiente para manutenção das bombas, para investimento em tecnologia, para investimento em novos poços. Isso é muita grana, né? Para atender o que já existe, Alessandro, eu entendo que é uma quantidade robusta de recurso a ser trabalhado. E eu entendo até que a instituição deveria vir a público e mostrar com que é gasto. Não existe lá no site, no portal da transparência, o que se é gasto. E isso é que é o preocupante. Porque a instituição recebe 1 milhão nesse dado que eu fui buscar lá no TSE e não diz com que gasta. Não, aí tem um ponto de interrogação gigante aí. Porque se eu recebo 1 milhão, o serviço não está prestando e não há uma transparência, aí é preocupante. Aí é muita grana. É muita grana. Solanete, nosso horário está acabando. Eu quero agradecer a você pela sua participação, por esse bate-papo, por esses dados que a partir de agora, tanto que nos assistiu agora ao vivo, mas quem vai daqui a pouco já vai estar disponível, tanto no Instagram como da Solanete, também do nosso canal Olhar Crítico. Muito obrigado por trazer todos esses dados importantes para que a população, a partir de agora, possa... De fato, o primeiro ponto, volto a dizer, acordar. Acordar que os estão de boa, com sua água mineral, com seu poço artesiano em sua casa. Se eles vão lá em algum movimento entregar alguma coisa para o povo, mas a sua água mineral está ali, com seus assessores, com seus asseclas. Então, muito obrigado, Solanete. Eu que agradeço, Alessandro. Eu acho que esse espaço, ele me dá muito mais coragem. Eu sou uma mulher corajosa por si só, né? Eu tenho a minha rede social e é nela que eu falo o que eu penso, falo com propriedade, falo baseado em pesquisas, mas eu entendo que esse espaço é um espaço de encorajamento. Você é uma pessoa que tem encorajado vários e vários assuntos na rede social. Então, eu que só tenho a agradecer pelo espaço, pelo convite e pela disponibilidade de que esse assunto ele seja o mais amplamente discutido. Então, muitíssimo obrigada, que a gente possa se encontrar mais vezes e dizer para todo mundo que se não me segue, me dá essa força, me segue lá na minha rede social, é o @SolanedeRezende, em que eu posto vídeos diariamente, posto gráficos, posto situações do nosso município. Então, muitíssimo obrigada pelo espaço, parabéns por essa conjuntura e que a gente possa se fortalecer a cada dia. Obrigada a todo o povo que esteve aqui, que está aqui com a gente, que assistiu a gente e que isso possa ser divulgado o máximo possível. Muitíssimo obrigada. Tá certo, obrigado, Solanete. Tivemos aí a participação do Solanete Rezende. Um abraço aqui no finalzinho para o Nico Brito. Vai embarcar, viu, Sargento? Esse nosso bate-papo em breve. Então, a todos, muito obrigado. População bacabalense, acorde. Está na hora de acordar. É o essencial. Até lá. Tchau, tchau.